Fala galera, vou lá mostrar rapidinho aqui para vocês como vocês vão inserir os indicadores do pacote Deva, tá bom? Então, o primeiro indicador que tem é a Deva mesmo, né, que é a média. Então, vocês entram como inserir indicador normal, tá? Insere ela no gráfico, né? Então, ela vai ser inserida assim, então ela vai vir sem coloração nenhuma, tá? Para quem tem a opção de usar e tem a opção de não usar a coloração, tá? Tem algumas pessoas que não gostam, não precisa usar. Você pode trabalhar com ela, pode mudar a cor dela, normal. Usar ela como uma média normal, né? Simples, tá? Só que ela é a média DEVA, daí tem algumas vantagens operacionais em cima dela, tá? Aí com o andar do gráfico vocês vão poder avaliar essa diferença, tá? Ela vem por padrão 9 períodos e o fechamento na abertura, tá? O cálculo dela na abertura. Foi o período assim que eu melhor achei para trabalhar, tá? Vocês podem trabalhar com outros períodos também. Então vocês podem trabalhar com outros períodos, tá? Outros cálculos, tá? Pode ser abertura, pode ser pelo fechamento dela, tá? Ela vai mudar a forma de plotagem no gráfico. É assim, para conduzir no operacional, a que eu melhor me adaptei, tá? Foi a 9 pela abertura, tá? Eu achei que ficou mais interessante. Mas vocês podem colocar outros períodos, vocês podem inserir outra dela também, se vocês quiserem, tá? No gráfico. Então vocês podem trabalhar com uma 9 ou outra, por exemplo, com a 20, né? Que são dois períodos que o pessoal gosta muito de trabalhar, tá? Então, beleza? Então vocês podem trabalhar ela com uma média normal mesmo, de várias maneiras, tá? Eu vou mostrar para vocês aí, após inserir, né, e vocês escolher, vocês podem inserir a regra de coloração dela, tá? Que é o mesmo nome. Então, aí sim ela vai plotar com essas cores aqui que auxilia vocês também a conduzir o trade, entendeu? É, poder talvez às vezes antecipar uma entrada, né? Vai ajudar vocês em algumas situações, tá? Por exemplo, aqui no caso de hoje, né? Pela Infinity a gente teria só essa entrada aqui, tá? Aí o resto do dia ele trabalhou em cima dessa tendência de alta. Aí às vezes a pessoa quer entrar numa operação depois, quer fazer uma operação mais curta e tal. Você vai poder observar ela aqui e ter um duplo cheque, né? Então assim, você está com uma tendência de alta e a Devo ela deu uma oportunidade de compra, né? Então você pode comprar e conduzir, aí pegar algumas operações no meio do caminho que às vezes é um pouquinho mais difícil de enxergar e tal. Aí você tem algumas oportunidades a mais durante o dia, tá? Esse aqui é o funcionamento simples, assim, não tem é, muito que ver de esperar ou analisar muitos cenários, tá? Tipo, verde compra, vermelho vende, entendeu? Para baixo, né? Então, quando o preço está para cima dela, verde você compra, quando está para baixo, vermelho você vende, tá? Simples assim. Então a questão da média Devo é só isso, tá? Não tem mais nada que ver. Então vocês podem usar com vários outros, então, outros fechamentos ou outros períodos, né? Então, se você quiser mudar aqui, você pode mudar tipo para, sei lá, 34, tá? Então, você pode trabalhar em cima de outros cálculos, tá? Mas para conduzir, o que eu achei melhor foi a 9, tá? Mas aí fica a critério de vocês. E em relação ao oscilador, tá? Então, em cima da Deva foi criado o Deva Oscilador, tá? Que é um estocástico, tá? Então, eu falei lá no grupo, não foge de um estocástico, tá? Porém, ele é um estocástico com o cálculo em cima da Deva.
Ele traz algumas situações um pouquinho melhores em relação ao estocástico normal, tá? Então vocês vão inserir ele como indicador normal. Aí ele tem uma situação aqui que ele está configurado para o dólar e para o índice, tá? Então vocês primeiramente vão, se eu estou fazendo aqui no dólar, né? Então vocês vão inserir ele e após isso vocês vão selecionar aqui. Eu não quero no índice, né? Eu quero no dólar. Daí tem o período de plot, que é normal, igual todas as outras regras têm para evitar um cálculo excessivo, né? No Profit. Então vocês podem colocar aqui 2, 3, 4, quanto vocês acharem que é melhor. Então é importante deixar no dólar. Então, beleza, ele vai plotar em relação ao dólar, tá? Que a parametrização do dólar é diferente da parametrização do índice, tá? Então, é importante vocês se atentarem a isso. Se vocês entrarem aqui nas propriedades dele, após isso, né? Então tem as duas linhas, tem as linhas guias aqui, né? Que já estão preenchidas. Aí vocês vão colocar preenchimento, preenchimento com cor, tá? Automático branco mesmo, tá? E vocês vão inserir uma regra de coloração que também vai ser pelo mesmo nome do indicador, tá? Então, beleza. Aí o que vocês têm que se atentar aqui também? Que a regra de coloração, ela também tem uma propriedade, tá? Aqui, então, dentro da regra de coloração, você tem a propriedade e dentro dela você também tem que colocar que é para o dólar, tá? Beleza. Então, tá aqui a média DEVA, tá? E o oscilador da DEVA, tá? Que é um estocástico baseado na DEVA. O que vocês podem enxergar com o oscilador em relação a ajudar vocês na operacional, tá? Então, assim, por exemplo, no dia de hoje. Então, o mercado abriu, né? Então, ele teve abriu aqui, né? Então, o mercado veio, ficou bem lateral aqui, né? Ficou bem ruim aqui no começo. Mas se vocês analisarem, ó, quando ele deu essa entrada aqui, tá? Que não casou o histograma, né? Então já tinha se livrado, mas vocês poderiam se livrar também com o oscilador, porque ele já estava bem lá no final da tendência já, virando para um fúcsia, mostrando que nós estávamos bem sobrevendidos nessa região, que não era uma região interessante de entrar nesse momento, sabe? Se você tivesse entrado com o operacional antes, tá? Talvez seria interessante a entrada, tá? Mas como ele casou esse fúcsia e já na sequência até a Deva começou também a querer mudar a inclinação dela, tá? Não casou com nada da Infinity, então ela deu uma boa livrada aqui, tá? Nessa consolidação aqui. Aí, hipoteticamente, eu estava falando se tivesse dado uma entrada aqui, mas não deu, tá? Então, ele se livrou sozinho, tá? Então, aqui a gente não faria mesmo não faria nenhuma entrada. Mas aqui, ó, já foi uma entrada bem interessante, ó. Porque, assim, a Infinity, ela deu a condição, tá? Então, ela estava vermelho. A Deva deu a condição, tá? Então, estava no vermelho. E o estocástico aqui, né, o oscilador, ele fez o cruzamento e ficou vermelho, lá próximo da linha de 50. Então a gente tinha um belo caminho para andar, beleza? E aí quando chegou aqui no fluxo, né, já ficou bem complicado de operar. Então não teria o porquê entrar nessa operação aqui, por exemplo, porque você, além de você estar com os blocos por cima da Deva, tá? Aqui o oscilador estava mostrando para nós que estava começando a criar uma tendência de alta. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês enxerguem com isso. Que ele ajude vocês nesse tipo de tomada de decisão. Então aqui ele veio mostrando para nós, ó, então foi subindo, subindo. Realmente o mercado estava subindo, tanto é que ele voltou a encontrar com a Infinity, né?
Então, assim, por exemplo, sabe aquele pullback que eu sempre falo, mas está lá no final, né? Você não vai pegar esse último pullback da Infinity. Às vezes é difícil de enxergar. Aqui você consegue enxergar isso, ó, porque ele veio, tocou na Infinity, né? Poderia fazer uma entrada aqui, só que olha aqui, ó, oscilador mostrando compra, tá? Mostrando que já estava numa região de compra. Aí a Deva mostrando que estava uma região de compra, então não tem o porquê eu entrar nessa operação, né? Então eu vou me livrar desse tipo de entrada que às vezes a gente tomaria um stop aqui por bobeira, tá? Então aqui a gente teve a virada da tendência, tá? Pegou um mercado bem sobrevendido, tá? Eu não estou falando que não é para não operar essa região, tá? Mas o que ele está falando? Ele está falando que o mercado está numa tendência bem de alta mesmo, tá? Que há uma possibilidade de reversão, mas eu não posso cravar para vocês quando que vai haver essa reversão, tá? Então aqui foi uma reversão até que durou por um longo período, né? Então ela continuou trabalhando com as linhas aqui, né? Com as médias do oscilador lá em cima, acima da região de 80, mostrando para nós que estava comprado. Como deu sinal, eu não vou descartar essa entrada, entendeu? Tanto é que ela foi andar. E quando que ela parou, o mercado parou. Então o mercado parou lá quando ele começou a passar por baixo da Deva e o estocástico começou a descer. Começou a pintar vermelho, tentou fazer uma reversão aqui, mas não foi uma reversão muito clara, tá? E então quem quis fazer operações aqui contra a tendência acabou pegando uma pontuaçãozinha legal. Por quê? Porque o oscilador estava mostrando para nós que havia uma queda. Quando que teve uma compra legal? Uma compra legal foi aqui. Então, virou, cruzou a média, ficou verde limão, ficou o preço para cima da Deva, teve uma compra, logo em seguida ele já cruzou, preço para baixo da Deva, uma venda, foi bater lá perto da Infinity. Depois, novamente, uma compra. Então, assim, vocês podem criar um operacional mais curto, tá? Dentro do operacional da tendência maior que é a Infinity, tá? Essa aqui é por isso que eu trouxe esse novo indicador, esses novos indicadores para vocês terem essa nova possibilidade de operacional, tá? Então aqui a gente teve uma bela de uma compra, ó, e logo aqui, ó, o mercado, né, nessa região aqui, ele começou a marcar sobre comprado, sobre comprado, sobre comprado, e aqui, quando o preço já estava abaixo da Deva, né, começou a reverter e realmente o mercado voltou, beleza? Então, basicamente é esse o sistema que vocês têm que se adaptar o olho e vocês conseguirem com o tempo aproveitarem melhor esses dois indicadores, tá? O oscilador e a média DEVA, beleza? E mais uma vantagem em relação a usar ela por exemplo, nos períodos mais curtos, tá? Que, por exemplo, eu não indico muito usar na Infinity períodos mais curtos, geralmente por ele dar mais situações de entrada e acabar às vezes gerando algumas situações de stop, tá? Porém, se vocês souberem usar o operacional junto com a Deva, tá? Com a média e com o oscilador, vocês ganham uma vantagem nas entradas, tá? Por exemplo, hoje, né? Como é que foi hoje? Então hoje a gente abriria o mercado aqui, né? Nessa região e logo você teria essa entrada aqui, né? Então você vai buscar operacionais mais curtos nos rancos menores, tá? Então mas vocês conseguem enxergar bem quando entrar e quando sair, ó. Então aqui deu uma entrada boa, ó, e quando que você ia sair? Você ia sair quando ela começou a ficar do roxo ali pro verde, já não valia mais segurar essa mão, entendeu? Aqui, ó, uma bela de uma entrada, ó. Então sempre para baixo da Deva, né? Então aqui novamente, ó, fez um cruzamento para baixo da Deva, ó, uma bela entrada, ficou bem lateral, ó, bem lateral. Opa, deu uma próxima oportunidade, ó, depois ficou novamente, entendeu? Então aqui nessa compra, ó,
Então a compra foi lá embaixo. Vocês poderiam ter antecipado um pouco essa compra, tá? Não precisaria esperar tanto o sinal da Infinity, porque ela estava mostrando bem forte que era uma tendência de alta, tá? Então poderia antecipar ou não, né? Poderia pegar ela aqui e ter carregado até virado, até quando ela virou para baixo da Devo ali, tá? Daí, novamente, da mesma forma que eu falei, virou para baixo, tá vermelho lá, né? Virou para baixo, venda, virou para cima, tá verde, compra, virou para baixo, tá venda, entendeu? Então, assim, vocês conseguem fazer essas pequenas micro operações dentro da tendência primária, né? Beleza? Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Ó, dificilmente leva um stop, tá? Você consegue aí pegar algumas pontuações bem interessantes, tá? E alongar o seu trades e conseguir enxergar realmente na hora que o mercado começa a mudar mesmo a tendência dele, né? E você sair da operação e conseguir pegar aí a maior quantidade de pontos possíveis, tá? Beleza, pessoal? Então, só para mostrar para vocês esse pacote novo. E daí, amanhã durante o dia eu vou tirando dúvida e vou explicando para vocês no detalhe ali como que funciona e como vocês conseguem se adaptar melhor a essas duas novas novidades aí da Brick, beleza? Valeu, um abraço.